Meus irmãos, nessa liturgia nós ouvimos Jesus narrando pela segunda vez no Evangelho a sua paixão. À medida em que os discípulos vão tomando consciência de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o Cristo, eles vão entendendo que Jesus fala de um reino, o reino do Pai, mas a maneira de pensar dos discípulos ainda é muito mundana. Eles pensam, já que Jesus é rei de um reino, ele vai precisar de um primeiro-ministro, ele vai precisar de alguém para comandar a casa, ele vai precisar de alguém que tenha mais poder do que os outros. Então a cabeça dos discípulos, ainda ligado num jeito de pensar mundano, começam a falar com Jesus, começam a perguntar entre eles quem que seria o maior no reino de Deus. E ali Jesus então deixa muito claro para eles de que o reino de Deus é o contrário do que eles pensam. Quando Jesus pega uma criança e diz: olha, quem quer ser o maior, que seja o último. No meu reino não se pensa como pensa o mundo, onde se busca o poder, onde se busca pôr-se em evidência, onde se quer ser o primeiro para ser respeitado pelo seu dinheiro, pela sua fama, pela imposição. No meu reino, os maiores são aqueles que no silêncio, escondido do dia a dia, são capazes de renunciar a si mesmo, de se fazerem os últimos, o pequeno, servindo sua família, trabalhando em sigilo, partilhando, dando de si mesmo por aqueles, pelos seus, que muitas vezes não podem nem nos retribuir por tudo que nós fizemos. Jesus começa a mostrar para eles que o que faz uma árvore parar em pé diante da tempestade é a profundeza de suas raízes. Jesus começa a mostrar o que faz alguém de fato ser grande no reino de Deus é ser profundamente humilde. O que faz alguém ser como uma criança é amar com a liberdade, com a entrega que só uma criança sabe amar. É esse tipo de amor que nos coloca dentro da dinâmica do reino do Evangelho. E Jesus então, reforçando essa maneira única de pensar dos cristãos, quer conduzir os seus discípulos a compreenderem o que de fato é o seu segmento. Gente, o cristianismo é um jeito diferente de pensar. Quando nós ouvimos na primeira leitura falar sobre o ímpio e o justo é aquele que pensa do jeito de Deus. O justo é aquele que pensa conforme a dinâmica do Evangelho. Ele procura corresponder com sua vida como um filho do Pai eterno. Ele procura ter uma vida de santidade, de amor, de humildade, de serviço, de entrega, edificada sobre os valores da palavra. Ele foge do orgulho, do egoísmo, e vive e promove a paz pela sua entrega e pela sua vida. O ímpio, e a palavra ímpio significa aquele que não vive a piedade, aquele que é contra a piedade. Se a piedade é viver como um filho de Deus, é ser justo, o ímpio é como aquele que vive não como um filho de Deus, que pensa como o mundo. É aquele que se tornou escravo do poder e do dinheiro. É aquele que busca se impor, mas não está agindo e vivendo conforme a palavra nos pede, com a paciência e a mansidão própria de quem encontrou Jesus e de quem encontrou o Evangelho. Vocês estão acordados ainda? Fala amém. Nessa manhã, Jesus nos chama, Jesus nos convida a revermos a maneira com que estamos pensando. Será que o nosso coração e o nosso pensamento está afinado com Jesus? Está afinado com a palavra e com o Evangelho? Eu fico imaginando que a nossa vida é como essa travessia que Jesus estava fazendo.
No final das contas, quando chegarmos diante de Deus no dia da nossa morte, Ele nos perguntará: o que vocês estavam conversando pelo caminho? Pelo caminho da tua vida, quais foram os assuntos que ocuparam o teu coração e a tua mente? No trajeto e nos anos da sua vida, suas forças se gastaram em amar e servir, pensando como um filho de Deus? Ou passou a sua vida nessa terra, ou passou os anos de sua vida lutando, brigando contra os teus irmãos, a serviço dos teus próprios planos, alimentando tuas mágoas, escravo das tuas raivas, das tuas iras? Ao longo desta trajetória e desta vida, Jesus perguntará: qual era o assunto que ocupou a tua mente e o teu coração? Hoje, qual seria a resposta que você daria para o Senhor? Olhe para dentro de si mesmo, olhe no teu coração, veja as tuas ações, tuas atitudes, elas estão afinadas com a palavra de Deus? Você responderia com alegria: Senhor, ocupei o meu tempo lutando para ser mais santo, para amar mais, perdoar mais, servir, partilhar, em ser útil àqueles que estão à minha volta? Senhor, passei os anos de minha vida vos servindo, passei os anos de minha vida cuidando dos meus que o Senhor me confiou, orando pela sua santificação. Senhor, passei os anos de minha vida preocupado em não ser encontrado cheios de ódio, de vícios e de mentiras? Ou você dirá para o Senhor que passou os anos de sua vida pensando como os homens do mundo, ocupado com seus vícios, prisioneiro e escravo das mentiras, envolvido em confusões, em guerras, disputas, sendo causa de tropeço para os que estavam à sua volta? Responderemos todos nós um dia também diante deste tribunal. Mas por hoje, este Deus que muito nos ama, nos alerta e nos chama mais uma vez a tornarmos a nossa vida e ocuparmos o nosso coração com aquilo que é próprio dos filhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.